A audiência é um conjunto de indivíduos que te presenteia ou que te dá, te fornece a sua atenção. O que não é a audiência? A audiência não é necessariamente os seus seguidores. Como criar uma audiência do zero que gere um 6 e 7. E para começar, o que é audiência? O que você define como audiência? Eu acho que é interessante definir, né? Porque cada uma pessoa tem uma ideia de o que é uma audiência. A audiência é uma série de pessoas, são indivíduos, é um conjunto de indivíduos que te presenteia com sua atenção. É um conjunto de indivíduos que te presenteia ou que te dá, te fornece a sua atenção. Então você pode ter uma audiência na mesa de jantar da sua casa. Você está falando alguma coisa e alguém está te presenteando com a atenção dele, se alguém está te dando a atenção, é uma audiência. No momento, a gente tem 1.623 pessoas aqui nos presenteando com a atenção deles, tanto visual quanto auditiva, ou como as duas coisas. Tem gente que presenteia com a atenção na leitura. Então a audiência é isso. A audiência digital é aquela que te presenteia com a atenção numa certa coisa que você está falando. O que não é a audiência? A audiência não é necessariamente os seus seguidores. Porque tem muitos seguidores que não te presenteiam com sua atenção. Quantos canais eu já não segui, esqueci de parar de seguir e não assisto mais no meu YouTube? Não está fazendo mais parte da minha audiência. A maioria das pessoas, claro que quando a pessoa segue, a chance dela ser a sua audiência é muito maior. Afinal, ela pediu para o software que entregava esse conteúdo para te entregar mais conteúdo daquele. Por isso que é seguir. Às vezes seguir é uma espécie de... Mas seguir não é só pedir para ter atenção. Às vezes seguir é uma coisa mais formal. Então você segue aquele determinado pessoa ou é amigo daquela determinada pessoa no Facebook para evitar tensões desnecessárias. Às vezes você está no grupo de WhatsApp da família, só que você não escuta, não vê, você ignora tudo que está no grupo de WhatsApp da família. Então você é um seguidor, você é parte daquele grupo, um membro daquele grupo, mas você não necessariamente é a audiência. A audiência é aquela pessoa que te dá atenção. E por que a audiência é importante no 6 em 7? Por que isso? Porque sem atenção você não tem nem como pensar na possibilidade de vender alguma coisa. Impossível. Não se vende sem atenção. Pelo menos um pouquinho de atenção é necessário. Atenção, consciência, desejo, compra. De repente esse é o caminho, mais ou menos, atenção. Primeiro você presta atenção, depois ela tem consciência daquilo que você oferece, ela tem noção. Depois pode ser que ela desenvolva um desejo por aquilo, depois eventualmente ela vai comprar. Mas a atenção é a primeira parte, é a parte de tudo. A audiência, né, devido à atenção, é a primeira parte que você tem que aprender a conquistar. Principalmente no mundo onde as coisas são diferentes do mundo convencional. Conquistar a atenção no mundo convencional é diferente de conquistar a atenção no mundo digital. As regras mudam, o meio muda. Então, se você domina essa arte de conquistar a atenção, e aí a gente vai entrar da pessoa certa, você está tendo o seu primeiro atalho para conseguir um 6 em 7. Aquele que sabe fazer isso de uma maneira íntegra e certa, tem mais chance de fazer um 6 em 7. E só pra gente, já que a gente está definindo, como é que eu sei que a pessoa está me dando atenção? E falando assim, no mundo digital, né? Porque a gente está falando muito de mundo digital aqui. Ali no digital, como é que eu sei que as pessoas que me seguem, ou qualquer que seja a pessoa, está me dando atenção ou não? Você tem alguns indicadores. Na maioria das vezes, hoje em dia, nesses softwares que a gente está usando, que é o Instagram, as plataformas maiores, né? Instagram, Facebook, YouTube,
eles tendem, o YouTube eu não sei exatamente como é, posso até te perguntar, mas eles tendem a falar quanto tempo você gasta com a pessoa. Tende a te falar. Então, algumas vezes você mede pelo tempo que a pessoa gasta no vídeo. Você está no celular, está vendo o vídeo, a chance de ter dado atenção é grande. Pode ser que você tenha deixado o celular esquecido e está tocando o vídeo, mas isso não ocorre por muito tempo, né? Então, o tempo que a pessoa passa é uma maneira. Em alguns programas, por exemplo, aqui, a gente não sabe. A gente tem passamos de 2.000 pessoas, pelo menos no Instagram. Eu acho que atualmente a gente não sabe quantas pessoas prestaram atenção nessa live ao vivo. Eu acho que o Instagram não me fala isso. Ele fala. O que você chama de prestaram atenção? Quantas entraram? Quantas pessoas passaram mais de 20 minutos aqui com a gente? Ah, não fala. Isso aqui não. Num vídeo ele fala, né? Em porcentagem de vídeo. Quantas pessoas fizeram? Fala. Num vídeo ele fala, mas não necessariamente na live. Então aqui a gente vai medir a atenção com a informação que a gente dá, que é quantas pessoas estiveram aqui. Isso ele fala? Isso ele fala. Individualmente, quantas pessoas estiveram aqui. Apesar de eu não saber quanto tempo você está ficando aqui, ia ser fantástico saber. E tem outro jeito da gente buscar entender um pouco mais isso. Eu sei que as pessoas que estão aqui, pelo menos pelo tempo que estão aqui, elas prestaram atenção. Sem eu pedir nada em troca. Nada, absolutamente nada. Na audiência, você não precisa pedir alguma coisa em troca. Você simplesmente checa quem prestou atenção. E quanto mais pessoas prestando atenção em você, a sua chance, pela lei da oferta e da procura, se esse subset estiver bem alinhado, a gente pode até falar sobre isso, você vai tender a ter uma chance de fazer um 6-7 maior. E, cara, já que a gente está definindo, você falou uma outra coisa que eu acho que é legal definir também. Você falou assim, quando você está criando audiência, você não precisa pedir nada em troca. E a gente ainda vai entrar em como criar a audiência especificamente. Mas se você não pedir nada em troca, vamos falar que você fez essa live aqui, e nessa live você não pede nada em troca, e como todas as lives estão sendo, recheada de puro conteúdo, quando a live termina, a pessoa vai embora e você perdeu essa pessoa. Isso não é ruim? Você meio que perdeu. Cara, você tava com um monte de pessoas aqui, você podia ter pedido alguma coisa em troca, mas aí você não pediu e aí você perdeu. Você perdeu, entre aspas, essas pessoas que estão aqui com você. No curto prazo, talvez. Talvez. Eu poderia aproveitar o final dessa live e vender alguma coisa e fazer um dinheirinho. No curto prazo, talvez. Mas eu ganhei uma coisa também. Eu ganhei em reciprocidade. É tipo o seu vizinho. Se toda vez que o seu vizinho te pedir um favor, né, te fizer algum favor, te pedir alguma coisa em troca, você vai tender a ver aquilo como uma relação comercial. Você vai na venda, compra um quilo de arroz e dá dinheiro. É uma relação comercial. Mas existe mais do que a relação comercial, que é a relação de gratidão. E essa relação é muito mais profunda que a comercial. Então, se todo dia você vai lá e faz uma coisa boa para o seu vizinho, o dia que ele precisar fazer uma outra coisa ainda maior, você vai estar tendendo a fazer também, devido à relação de gratidão. Então, aqui é um investimento que eu faço em longo prazo. Quase todo dia eu entro, porque no longo prazo eu sei que essas pessoas vão tender a estar mais gratas. E quanto mais gratas elas estiverem, a gente tende a comprar daquelas pessoas que a gente tem mais relação com. Quanto mais gratas elas estiverem, no momento de escolha, elas vão tender a escolher. Se ela tiver que escolher, ela vai escolher aquele que ela está mais grata. Aquela que ajudou elas mais. Pela pura lei da reciprocidade, que acontece muito. E pode ser que não. Porque a reciprocidade é isso, né? Tem 2.000 pessoas, e não é as 2.000 pessoas que um dia vão ser meus alunos. E tá tudo bem. Mas muitas são, e é o suficiente. Ontem eu entrevistei a Cris Bocchi. Acho que era Bocchi. Sobrenomes difíceis, alemães, se não me engano. Bocchi. Ela demorou 3 lançamentos para comprar a Turma da Forma. Foi uma entrevista incrível também. Demorou 3 lançamentos. Não foi do primeiro, não foi do segundo, podia ser do 10º.
mas eventualmente comprou. E é interessante que ela é muito grata, não só do ponto de vista do conteúdo gratuito, mas conteúdo pago também, porque isso modificou a vida dela. Ela atendia, profissional liberal que atendia, uma coisa que chama medicina germânica, e hoje ela está fazendo 6 em 7. E o melhor de tudo é, na pandemia, Hugo, se você entender o que é isso para um profissional liberal, que nesse exato momento estaria com a clínica fechada, sendo parte do problema e não parte da solução, isso é, vazando dinheiro, pagando aluguel, né, da clínica, os outros custos que ela tem, sem poder atender, e ela estava muito grata. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você cria uma audiência, você não quer criar uma audiência só de números, não é só um toma lá e dá cá. Por longo prazo, você quer criar uma audiência e ela se expande porque você dá alguma coisa de valor para ela, de verdade, na visão dela. Eu estou dando alguma coisa de valor para essa audiência, por isso que ela votou em estar aqui, ela está trocando o tempo dela, a atenção dela, para escutar a gente aqui. E nesse exato momento, a gente tem 2.262 pessoas, pelo menos no Instagram só, nos outras mídias tem mais, que estão... Somando tudo dá mais de 3 mil. Dão dando pra gente, pra eu e você, o que elas têm, assim, talvez uma das segundas coisas que ela tem de mais valioso, talvez não seja mais, mas é o seguinte, o tempo dela. Em um tempo onde ninguém tem tempo sobrando, essas pessoas estão dando o tempo dela pra gente. Cara, muito, muito foda. E então, já que a gente já começou a entrar nesse assunto, o que normalmente as pessoas acham que normalmente as pessoas acham que tem que ser feito para construir uma audiência que na verdade não é bem assim, sabe? Que na verdade é um erro. Tem vários, nossa, vou até anotar alguns aqui. Primeira coisa é que elas se ligam nos números. Números são importantes, desde que na qualidade correta. Números são importantes, quanto mais melhor, desde que da qualidade correta. Então, quanto mais melhor, desde que com a qualidade correta. O que significa a qualidade correta? Eu conseguiria ter números hiper maiores aqui, falando algumas coisas um pouco controversas. Política, religião, algumas coisas que tendem a dar muita conversa. E aquilo que dá conversa, muito comentário, positivo ou negativo, esse bafafá, né, esse burburinho, positivo ou negativo, ele indica para as redes sociais que aquilo é interessante. E elas tendem a publicar aquilo que é mais interessante. Olha que interessante. Então, se eu dar uns truques aqui, a gente vai ter muito comentário, muito engajamento, porque eu vou falar de um tema polêmico. A polêmica vai gerar conversa. E nada de errado se você vender polêmica, mas isso vai dar um sinal e eu vou chegar a muito mais pessoas. Só que eu vou chegar a muito mais pessoas erradas, por causa da minha polêmica. Como eu não vendo polêmica, no final das contas, isso não sei se vai refletir muito bem nas minhas vendas. Então, mais não necessariamente é melhor, mais da qualidade que você quer é melhor. Então vem-se a pergunta, como eu determino a qualidade que eu quero? Como eu tenho clareza absoluta da qualidade que eu quero? E a resposta é Roma. A gente fez isso num podcast passado. Roma é o quê? É o destino que você acredita que essa audiência quer chegar. Eu não sei, falando para você a audiência, eu não sei a sua idade. Eu não sei o seu sexo. Eu não sei de que etnia você vem. Japonês, negros, brancos. Não sei nem a sua religião. Sinceramente, não sei nem o seu partido político, se você é de direita ou esquerda. Mas eu tenho uma certeza. Uma certeza absoluta, que eu posso ter certeza aqui. Ou eu diria que não é certeza, não existe, né? Mas eu sou capaz de apostar um corneto ou um chicabom. Os dois. E a aposta é que você quer um 6 em 7. Porque 6 em 7 é o destino que eu defini lá atrás que eu queria ajudar a minha audiência a chegar a.
Então, eu sei que você quer um 6 em 7. Se você não quiser e tá aqui, vai embora, porque senão você vai me fazer perder um corneto. Vai embora. Tô falando sério. Sai. Por quê? Porque é isso. Então, quando eu defino minha Roma e tenho minha Roma clara, isso é o destino que eu sei que é meu cliente ideal quer chegar, e eu faço conteúdo só que de detalhes dessa jornada para Roma. Por exemplo, a criação de audiência, saber criar uma boa audiência é um atalho para Roma. Mais audiência, mais atenção, mais probabilidade de chegar a um 6 em 7, que é minha Roma. É a metáfora. Eu sei que eu estou o tempo inteiro procurando essa pessoa. E, eventualmente, quando eu abro as inscrições para a Turma da Fórmula de Lançamento, que é um curso detalhado de como chegar a Roma, para aquelas pessoas que querem não só o passo a passo, mas querem o suporte, responder perguntas, querem... É uma viagem complicada. Não adianta só eu te mostrar o mapa, você pegar um veleiro e ir para a ilha no meio do Pacífico. Você quer ter uma pessoa para responder cada pergunta que vão surgir que você nem sabe que você sabe que você sabe. E, eventualmente, elas vão querer a gente, porque a gente vai ter demonstrado expertise. Provas, vários gatilhos mentais. Então, o primeiro número é se focar em números. Números por si só não adianta nada. Números do jeito certo adianta. Só que tem gente com milhões de seguidores, só que não tem uma Roma definida. Logo, às vezes não consegue fazer o 6 em 7. Inclusive, às vezes até morre. Tem muita gente com muito seguidor que está passando necessidade. Então, não é audiência, é construir a audiência certa, com a técnica certa. Não é construir qualquer pilha de pedra, é construir uma casa. É diferente. Só que para o mundo de fora, eles não veem isso. Então, eles se apegam. Então, 2.000 pessoas, para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Tem gente com 30.000 pessoas, 50.000 pessoas. E eu prefiro minhas 2.000 pessoas que, às vezes, 50.000 pessoas de uma qualidade duvidosa. Os meus 2.000zinho, o que quer que seja 2.000, às vezes é 10, às vezes 5. Então, esse é um grande problema. O segundo problema é que elas... o conteúdo, a gente posta conteúdo para construir audiência. Olha, se a gente quer vender Roma, uma jornada para Roma, e a gente começa a postar conteúdo sobre Roma, só vai atrair quem está interessado em Roma. Então, conteúdo é importante. Só que as pessoas tendem a querer postar o conteúdo mais fácil. Tem um amigo meu que começou a me seguir. E qual que é o conteúdo mais fácil que ele posta? O que é mais fácil de postar? Fotinho no Instagram com uma diquinha. Nada de errado com isso. Só que é superficial demais. No mundo, isso funcionava muito bem. E é raro os casos que funcionam. No mundo onde é cada vez mais fácil ver a pessoa ao vivo, não tinha, né? Não tinha Instagram, não tinha Stories. Nossa, tão recente Stories. Mas hoje em dia, se a pessoa quiser saber quem é a pessoa que está do outro lado, ela vê. No mundo onde isso ficou fácil, as pessoas querem ver você. E não as diquinhas. E você faz isso porque você não quer aparecer. Tá tudo bem. Se você não quer aparecer, aí você tem que rever um outro episódio e lançar uma pessoa que queira. Porque as pessoas tendem a ter mais confiança em relacionamento com aqueles que elas veem. Afinal, se você vai entrevistar alguém para a sua empresa, você vai analisar um post dele no Facebook ou você vai querer bater um papo com ele ao vivo? Você vai só analisar o currículo ou vai querer bater um papo ao vivo? Então, procurar não estar em vídeo. Quiçá hoje, já falo diferente, no ao vivo. O ao vivo é importante. É uma coisa que eu não falava para meus alunos. Mas hoje em dia eu já digo que é muito importante. Você tender ao vivo também. Porque o ao vivo é um vídeo não editado, né? As pessoas conseguem saber, ler no seu olho, assim, se você está falando a verdade, se não está. Elas conseguem entender isso. Então elas tentam construir com pequenos atalhos que funcionavam no passado, hoje não, porque as pessoas querem mais. Então vídeo é importante, muito importante. E quiçá vídeos ao vivo. Coisas que eu já falo para os meus mentorados que eu não falo na fórmula. Hoje em dia eu até quase que exijo o ao vivo deles. Quiçá quase que diariamente. Quase que. Mas isso é um outro espaço. Então, é preciso fazer vídeos.
Outra coisa que elas não sacam, você precisa ter consistência. Relacionamento, não para pegar atenção, para manter um relacionamento você precisa de consistência. Pensa num pai e um filho. Se o pai aparece para o filho uma vez por mês, é um bom relacionamento? Talvez seja, mas não é do mesmo jeito que se ele está presente, dando valor para o filho uma vez por dia. Que está 3 vezes por dia. Então a frequência importa. Não é só excelência. Excelência era o tempo dos anúncios, né? Que você pagava uma grande agência de pessoas super criativas para produzir um comercial de 30 segundos. Se demorava talvez meses para fazer isso, gastava-se milhões talvez. Para produzir mais uns milhões aí para ir. E aí era 30 segundos. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia é tete a tete. Você tem que estar no tete a tete, construindo um relacionamento. E algumas pessoas pecam por isso. Não criam hábito, porque elas acham que é difícil. É difícil se ela não tem hábito. Até escovar o dente é difícil quando você não tem hábito. Agora, virou um hábito, você não fica pensando que você escovou, você simplesmente escova. Exercitar é difícil se você não tem um hábito. Só que aí elas não fazem a engenharia do hábito do conteúdo. E como elas não fazem a engenharia do hábito do conteúdo, isso é, não torna isso um hábito, tudo que não é hábito fica mais difícil. E aí, o que acontece? Fica difícil, elas fazem menos. E a audiência perde com isso. E a audiência vai tender a ir para alguém que está dando mais atenção. Então, frequência vem antes de excelência. Você não busca excelência na publicidade tradicional, talvez excelência venha antes de frequência. Mas no novo mundo, nesse mundo paralelo, não vem. De nada adianta um lançamento excelente se você não é frequente antes no aquecimento, por exemplo. Não é que de nada adianta. Menos efetivo é. Cada vez menos efetivo é. E nesse evento de aquecimento para a jornada 6 em 7, a gente está sendo 3 vezes frequente. Isso tem um custo muito grande para a gente. Que as pessoas acham que não. Mas tem um custo muito grande. Um custo muito grande. Porque eu não paro de fazer o que eu faço, nem o Hugo para de fazer o que ele faz, para ser frequente para vocês. Mas a gente está batendo o ponto aqui, né? Sendo frequente, entregando o melhor que a gente pode nessa 1 hora. Porque isso isso faz a diferença. Medido. Se não fizesse, talvez não faríamos. E é muito bom que faça, porque é uma coisa que é do nosso absoluto controle. Tem poucas coisas que são do seu controle na sua audiência. Por exemplo, sabe-se lá o que os algoritmos dessas redes sociais vão fazer? Isso é pouco do seu controle. Mas a frequência e a qualidade que você posta é 100% do seu controle. Nada depende, é só você ligar a câmera. Inclusive, nem hoje não depende nem de tecnologia, né? É ligar a câmera e fazer. Celular. Às vezes é mais fácil fazer remoto do que fazer no escritório. Fazer ao vivo. É menos pessoa envolvida para fazer remoto do que se a gente estivesse aqui no escritório fazendo ao vivo. Eu lembro que eu demorei uns 6 meses para gravar uns 5 episódios do podcast Faixa Preta no escritório, né? Envolvia viagem, envolvia um monte de coisa. Logo depois eu comecei a fazer remoto e gravei 20 em... Foi 20? Foi 21 meses. Então assim, nunca foi tão fácil fazer audiência. E a outra coisa que elas pensam, elas têm a ideia de que elas têm que começar grande. Elas têm a ideia de que elas têm que começar alguma coisa, vai postar e vai começar, sei lá, a bombar. E aí ela tem as primeiras 2, 3 visualizações dela, ela desanima e para. Minha Falta de leitura. Só tem 5 pessoas. Algumas pessoas não sacam que eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que eu demorei uns 2 anos para ter 2.000 seguidores no YouTube. Fazendo muito vídeo. Muito mesmo. Só que eu sabia que isso era só o começo. O efeito audiência, ele é uma bola de neve. Então você tem que entender que a audiência é uma bola de neve. Ela começa pequena e eventualmente a gente consegue girar essa bola muito mais.
Tem esse erro também. Tem outro erro também, eu costumo ver muitos, porque a gente lida com muitos alunos, é não combinar o pago com o gratuito. Ela acha que tudo tem que ser orgânico. E eu não tô falando de gastar rios de dinheiro não, mas começar a investir R$10 na distribuição do seu conteúdo. É uma boa coisa. Porque as mídias sociais, elas distribuem cada vez mais orgânico. A cada mês, eu acho que eu leio Cada vez menos. Menos ou mais? Menos, cada vez menos. Né? Por quê? Porque o Instagram precisa pagar os boletos dele. Então ele começa dando de graça a distribuição, mas depois, se você quiser distribuir para os seus seguidores, você tem que pagar, basicamente. E cada vez mais ele distribui menos, de graça, mas enfim. Mas você tem que pagar. O Facebook, por exemplo, que é um pouco mais velho, não distribui quase nada. O Instagram ainda um pouquinho, mas vai parar. Normal. E todo dia não, perdão, a cada mês ou a cada 2 meses eu vejo um post na comunidade ou dos meus mentorados ou dos alunos do fórum falando assim, alguém percebeu que o Instagram está distribuindo menos? Sempre vai acontecer. Então, se você já no começo, você não aprende a distribuir o seu conteúdo de forma paga, tal que ele retorne mais dinheiro do que você gastou, um montinho e montão, tal que você coloque um montinho pequenininho, volte um montão, depois coloca um montão, depois volte um monte maior. Se você não aprender essa arte hoje, você vai estar fadado ao destino dos algoritmos, que vão tender sempre a jogar contra você. Economicamente, no macro, eles tendem a jogar contra você. E tendem a jogar a favor de quem sabe investir um pouquinho e voltar um poucão. Então, na construção de audiência, fazer o conteúdo ser frequente, ser excelente, depois aprender a distribuir. Eles não aprendem a distribuir. E tem mais coisa errada, meu Deus. Eu recentemente tive um encontro, meu Deus. O conteúdo não pode ser aleatório. Cara, boa. O conteúdo não deve ser aleatório. E, inclusive, era um erro que ensinar eu falava. Por ensinar, né? Você não ensinar por ensinar. Porque se você está ensinar por ensinando, você está sendo um expert. Um expert para sua audiência. E é o seguinte, a função do expert, eu vou falar, escrever. A função do expert é entregar ou guiar alunos ao resultado. Entregar ou guiar alunos comprometidos ao resultado. Então, se o cara se comprometeu, entra o expert e ele entrega. Então, quando a pessoa está dentro da academia, a função do expert em exercício é fazer ele dar os abdominais. Burpee, corrida, mountain climber, squat, lunge, sei lá como é que chama essas paradas todas. Essa é a função. Se você quiser ser um lançador que quer fazer o 6 em 7, você tem que vestir o chapéu de lançador. A função do lançador é persuadir a pessoa a se comprometer. E sim, você dá valor no processo de persuasão. O processo de persuasão tem várias nuances da reciprocidade. Mas não é só. Você tem que falar muito do destino. Senão a pessoa não pega o veículo. Se você só estiver dando abdominal no seu conteúdo, você só vai atrair pessoas que querem abdominal. E a maioria das pessoas não quer abdominal, quer o veículo. Não mesmo. Elas querem um destino, que é emagrecimento, corpo saudável, corpo no shape, numa forma que você deseja. E elas aturam o abdominal, elas fazem o abdominal porque elas querem aquilo. Meu filho estava pensando em... Ele às vezes gosta, às vezes não gosta de matemática. E matemática. Eu comecei a vender o destino para ele. Eu sei o que ele gosta de construir. No momento é uma parada que ele gosta. Né, de criar, construir. Eu falei, nossa. E ele falou, nossa, eu queria construir uma nave espacial. Eu acho que é uma parada muito presente. Eu acho que por causa da SpaceX, né, dos nomes. Ele falou, nossa, você sabia que para construir uma nave espacial você precisa ser muito bom de matemática? Ele, é? É. E eu não estou falando que ele ama matemática, mas ele está muito mais propenso. Toda vez que a gente estuda matemática, eu tento vender matemática por causa do destino. Às vezes estudar a tabuada não é interessante, principalmente para aquelas pessoas que fazem.
é um exercício mental um pouco intenso. Mas se ele quer construir naves ou construir qualquer coisa, desde uma geladeira, ele vai precisar de matemática, um pouco de física também, talvez química, mas dessas três. Mas ele não sabe o que é química e física, é tudo matemática para ele. Não tem química e física na criança, né? A gente é introduzido a química e física um pouco mais tarde. Porque matemática é a base da química, provavelmente. É isso que eu ia falar. Se soubesse, estiver bom na matemática, já tá bem. Mas interessante. Por quê? Porque é o cara. destino. Então, assim, se você for postar só abdominal, só o veículo, só o veículo, só o veículo no seu conteúdo, você só vai atrair quem quer aquele veículo. Seu mercado vai ser assim, ó. E o mercado, ó, lembra do salário, ó? E o mercado, ó. Agora, se você começar a postar conteúdo sobre destino, você vai tender a ter um mercado muito maior. Por exemplo, se eu postar só falar sobre lançamento, 3 atalhos para fazer um lançamento, eu tenho um mercado assim, porque quantas pessoas saem na rua e perguntam se quer fazer um lançamento, elas querem fazer? Poucas, mas se você começa a postar uma coisa sobre destino, que é o 6 em 7, opa, tem mais pessoas interessadas em 6 em 7 que em lançamento. E 6 em 7 de lançamento é só um veículo para o 6 em 7. Então, se você põe se você põe o chapéu de lançador na hora de postar o seu conteúdo, você vai falar muito mais do destino do que do veículo. E o veículo vai ser falado na hora certa. Depois que a pessoa quiser o destino. E aí sua audiência vai ser maior. E não necessariamente pior, inclusive melhor. Então, um erro muito grande. As pessoas não mencionam Roma. Esquecem. Por quê? Porque elas são tão fissuradas no abdominal, porque é isso que ela aprendeu na faculdade, que ela acha que todo mundo é. A maioria das pessoas não quer fazer abdominal, ninguém quer ir para academia, ninguém quer puxar, fazer força olhando para o lago, como diria o Hugo, né? No podcast passado. Faça força olhando para o lago. Ninguém quer fazer força. Ou menos pessoas querem fazer força do que querem emagrecer, ou querem ficar fortes. E aí, cara, tem as duas perguntas aqui, são as perguntas campeãs desse assunto, além de tudo isso que a gente já falou. Qual que é o tamanho da audiência mínima que eu preciso para fazer o 6 em 7? E eu já vou fazer as duas, que eu acho que você já vai provavelmente responder as duas numa vez só. E quanto tempo eu normalmente vou demorar para construir essa audiência para fazer o 6 em 7? Depende muito. Depende muito de você, do mercado, da sua oferta. O 6 em 7 não é só audiência. Infelizmente para mim e para você, para mim que está ensinando, quem dera fosse. É mais complicado que isso. A audiência é só um pequeno primeiro passo. É uma das três equações, 3 variáveis da equação. Uma é a audiência, segundo é o lançamento, a sua habilidade de fazer o lançamento. E de novo, a habilidade muda. Depois de fazer 20 vezes, você fica mais habilidoso. Que nem andar de bicicleta, tem habilidade. Chega uma hora que fica normal para você, mas no começo é mais habilidoso. Dirigir um carro, você começa dirigindo mal, mas depois de dirigir 1 ano, 2 anos, você fica mais habilidoso. Fica mais fácil, fica mais rápido, fica mais simples, fica mais automático. E tem pessoas e pessoas, tem pessoas que são mais habilidosas no começo e outras não. Eu falo que vai demorar 7 lançamentos, em média, para você fazer para você ficar habilidoso a ponto de fazer um 6 em 7. Esses lançamentos vão tender a estar espaçados entre 1 mês e meio e 2, então eu estou calculando 1 ano e meio para uma pessoa normal, bem assídua, fazer. Nossa, Érico, 1 ano e meio, mas é 6 em 7. Uma vez que você sabe, você não esquece mais, sua vida é um bom 1 ano e meio. Eu fiz uma faculdade de 5 anos, não me ensinou a fazer 6 em 7, não. Nada de errado com isso, mas se eu tivesse que escolher entre aprender o que eu aprendi a fazer um 6 em 7, naquela época eu aprendi a fazer um 6 em 7. Então, assim, não é tão bom nem tão ruim. E aí é o seguinte, qual o tamanho ideal para você começar um processo? Eu costumo dizer que depende e, ao mesmo tempo, para dar o norte, eu gosto de ver uma pessoa fazendo uma live tendo 50 pessoas. Se você faz uma live aleatória e tem 50 pessoas interessadas naquilo que você quer dizer que se você programar uma live, você vai tender a ter 100. E 100 é um número legal para testar uma oferta. No final, usando a fórmula, é um bom norte. As pessoas têm tido um bom resultado com isso.
Tem pessoas que fizeram 6 em 7 com menos, metade disso. Tem pessoas que fazem mais e não tem o 6. Tem um cara que tinha uma live com 1000 pessoas e não fez 6 em 7. Por quê? Ou estava um problema na construção da audiência, ele não tinha uma home bem definida. Ou na oferta. A oferta dele era uma oferta fraca, ninguém queria aquilo. Por mais que você tenha pessoa, injeção na testa não é todo mundo que quer. Estava vendendo injeção na testa. De repente ele estava vendendo injeção na testa. Eu não sou milagroso de fazer. Não. Então assim, e por isso que é 7. Você faz, ajusta. Inclusive eu não recomendo ninguém ter uma expectativa maior que isso. Porque isso às vezes acontece, acontecer é bônus. Exato. Então, é isso que acontece mesmo. O que a maioria da galera não saca que não é fazer 6 em 7 por si só que vai fazer a diferença para você. Não é fazer o 6 em 7, é aprender a fazer o 6 em 7. Porque se você aprende, né? Você faz o quê? Você consegue replicar? Exato. Eu vou dar um exemplo disso. Ontem eu entrevistei a Cris. E a Cris, ela começou a lançar. Eventualmente, no processo, ela assinou um contrato de exclusividade com outro cara para vender o produto dela. Ficou com preguiça de fazer lançamento e assinou esse contrato. Você chegou a ver essa entrevista? Foi muito boa. Não. Tá. O cara que assinou o contrato para vender o produto dela prometeu muito e não entregou nada, não vendeu nada. Só que ela estava, então, na pandemia, sem poder ganhar dinheiro como uma profissional liberal e sem poder vender o produto dela, porque ela tinha vendido os direitos de vender o produto dela para outro cara que não estava vendendo o produto dela. E ela virou para ele e falou assim, não, vamos destratar então. Ele falou, não, se você vender o seu produto, eu vou te processar. Acho que foi essas palavras que ele usou. E aí, o que ela fez? Ela precisava ganhar dinheiro, tem uma filha. Ela falou assim, peraí, eu não posso ainda, né? Eventualmente agora já desenrolou isso, mas na época eu não posso ainda vender meu produto, senão vou levar um processo ainda mais na cara. Ou vou ter que entrar na justiça, brigar por isso, né? Mas eu preciso fazer dinheiro, não gastar dinheiro. Então o que eu vou fazer? Mas eu ainda sei lançar. Então ela pegou uma outra pessoa nesse mesmo nicho, no caso uma professora antiga dela, e falou assim, vou te lançar. Vou cortar a história curta, e ela lançou, e eventualmente foi de, acho que 11 para 50, para 70, para 90 mil, para 130 mil. Porque ela sabia fazer o 6 em 7. Você está entendendo? E agora, o mais louco disso tudo é que aquele outro produto passado dela desenrolou. Né? Se chegar num acordo, eu não sei ao certo o que aconteceu, mas ela pode agora vender o outro produto. E ela tá mais pronta que nunca, né? Ela tá mais pronta que nunca. Ela sabe fazer. Então, não é fazer o 6 em 7. É você saber fazer o 6 em 7. Não é chegar na ilha. É você ir para a ilha a hora que você quiser. Com você ou sem você. No caso, ela sacou que não era só ela, inclusive. Então, isso vale muito. Por isso que eu falo, é um ano. De repente é. Mas isso vale muito mais do que 100 mil reais. Em 7 dias. De faturamento. Para mim, isso é uma das... É muito louco que eu perguntei para ela, e aí, o que isso significa? Entre outras coisas, uma das coisas que é interessante é paz. Ela sabe que se alguma coisa acontecer, ela começa tudo de novo e ela sabe fazer. E qual que é o preço disso? Qual que é o preço de você não saber disso? Pandemias por pandemias, eu não acredito, eu posso estar errado, que essa vai ser a última. A gente acabou de ser provado que basta um vírus saindo de um morcego, não sei se é morcego, ou saindo de um animal, um bicho louco lá. Na China, ou pode ser na Tailândia, pode ser no Brasil, pode ser um macaco, basta um para botar o mundo hoje de joelhos. Porque, por mais que a gente descubra a cura, a vacina, para esse que está atual, não quer dizer que a gente vai descobrir cada vírus. É vírus. O da AIDS até hoje ninguém descobriu a cura, a vacina. Pensa comigo. E às vezes é mais mortal, às vezes menos mortal. E logo, não vai ser a última. Eu acredito que a gente vai ter aprendido muito com essa.
Mas isso não para a gente de ter que fazer lockdown. Se não sabe, se não tem a coisa. Depende de quanto ele espalha e depende de quanto ele mata. Não para. Não dá para resolver o problema como um todo. Nunca mais teremos pandemia. Então, e aí a pergunta que eu falo é, você quer viver com a dúvida de qualquer pandemia pode acabar com o seu negócio? Ou enfraquecê-lo? Eu não sei ao certo. O que eu quero dizer é que é possível entrar no mundo digital e ser... Tem uma parada que é muito louca aqui. O mundo... Vamos supor que você está andando numa estrada de pedra e está machucando seus pés. Você pode tentar cobrir a estrada inteira com couro. Isso é uma coisa bem... Acho que um monge... Isso estava no nível de um monge ou de um líder religioso. Alguma coisa assim. Você pode cobrir a estrada inteira com couro. E é difícil. Ou você pode usar sapato. Eu acho que você entrar no mundo digital hoje é usar sapato. Não tem como você se proteger do que está agora e do que pode vir. Você pode tentar descobrir uma vacina para todos os vírus, tentar cobrir o mundo com couro. Ou você quer usar sapatos? A hora de usar sapatos é agora. Nada. A única coisa que sobrevive, não é a única, mas uma das coisas que melhor sobrevive, quiçá floresce, a gente está cada dia mais vendo isso no mundo digital, num evento pandêmico, quanto mais digital as pessoas são. Elas não param, elas só ficam mais digitais. Então a gente não parou de fazer o que a gente faz, a gente só ficou mais digital. Cada vez mais digital. E para a gente terminar esse episódio, qual que seria o passo, a dica prática, vamos lá, qual que seria a atitude prática que alguém que viu o negócio até o final com a gente aqui deveria tomar, nesse que você acredita, né, que a pessoa deveria tomar, que ajudaria ela a construir, ou pelo menos começar a construir audiência nesse mundo digital, para ela um dia eventualmente fazer o 6 e 7? Pega uma folha de papel e numera de 1 a 10. E nessa folha de papel, procure definir, inventar o que você acredita que são 10 atalhos para a audiência que ela quer atrair chegar ao destino que a audiência quer chegar. Então, se o destino que ela quer chegar é liberdade financeira, por exemplo. Roma dela é liberdade financeira. Ok. O destino que ela quer chegar pode ser emagrecimento. O destino que ela quer chegar pode ser gestão. O destino que ela quer chegar pode ser o que quer que seja. Então, define esse destino. E define 10 atalhos. Escreve esses 10 atalhos. Porque nesses 10 atalhos, quando você começar a falar desses 10 atalhos, você vai começar a atrair quem quer chegar a Roma. E quem quer chegar a Roma, potencialmente, é um cliente potencial. Seja 2, 3 ou 12 pessoas, para começar, essas são as pessoas certas. Porque você produziu um conteúdo focado naquilo que você quer ajudar. E todo o conteúdo começa com 10. Coloca 12. Vamos fazer um over delivery. Coloca 12. E começa a especular isso. E começa na especulação. Os 12 atalhos que você acredita que te leva a sua audiência a Roma que ela quer chegar. E não simplesmente os 12 coisas que vêm na sua cabeça, porque você é um expert. Porque quando você simplesmente publica sem dizer o destino, você atrai só aquele que está interessado naquela abdominal. São poucos. A chave do crescimento com qualidade é você falar também sobre o destino. E os atalhos do destino, não só do veículo. Fica a dica. Show de bola, Érico. Cara, valeu. Então esse foi o episódio de hoje. Acredito que você já deu o recado aí. E então é isso aí. Vamos nos despedir aqui. E um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.